Como vão? Tudo bem? Meu nome é Cláudio Nápoles Costa, eu sou zootecnista de formação, com especialização em melhoramento animal e pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, desejando a todos que estejam em boa segurança e superando essas questões relacionadas a esse cenário que nós vivemos de controle da pandemia. Nós hoje temos um assunto a abordar com vocês que é relacionado à temática de gestão, especificamente gestão de sistemas de produção de leite. Nós temos uma agenda a desenvolver com vocês no sentido de trazer algumas informações, inicialmente com alguns conceitos básicos, de uma forma bastante simples e objetiva, caracterizar alguns desafios gerenciais típicos dos sistemas de produção de leite e enfatizar a questão da gestão zootécnica, com seus indicadores e, nesse contexto, apresentar a ferramenta GisLeite, que é um sistema desenvolvido pela Embrapa Gado de Leite, como acessá-lo, a sua estrutura e funcionalidades, algumas orientações operacionais e também trazer informações sobre o aplicativo associado à plataforma do GisLeite. E, finalizando, nós vamos fazer algumas considerações finais. O que é gestão? Ou, essencialmente, administração, É uma ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. A ciência administração está fundamentada em um conjunto de princípios, normas e funções elaboradas para disciplinar o uso dos fatores de produção, que é tradicionalmente a terra, que é um ambiente produtivo, o trabalho, que é a capacidade, as competências em desenvolver as atividades, e o capital, que é os recursos necessários para prover as condições de gestão no uso da terra e no desenvolvimento das atividades de rotina. De forma que a administração significa direção, gerência, ou o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos para a geração de valor. No caso de uma atividade leiteira ou de um sistema de produção, gerar o valor na sustentabilidade da atividade leiteira. Sustentabilidade aqui entendida nos seus componentes econômicos, ambientais e sociais. Então, inicialmente, é importante que a gente tenha uma visão do que é o sistema de produção de leite em termos da sua estrutura produtiva. Sob o foco dos fatores de produção, nós temos a terra, que é onde a propriedade está instalada, nós temos o capital, que o produtor, o empresário rural dispõe para prover as condições de instalações, máquinas, adubos, ou seja, os recursos e a mão de obra necessária para operacionalizar esses recursos no sentido de ter a sua estrutura produtiva em que o animal, a vaca, é a nossa fábrica, ou melhor dizendo, o sistema de produção é a fábrica. E o nosso maquinário, respeitando o animal, respeitando os animais do rebanho, é o nosso fornecedor da matéria-prima, que é o leite. Então, nós temos todo um contexto de acervo tecnológico para explorar, no sentido positivo, as condições de produção daquela raça, dando que nós estamos executando um processo de gestão com o uso do acervo tecnológico nas condições de alimentação, reprodução, sanidade, manejo e bem-estar. E nós pretendemos ter índices técnicos relacionados ao desempenho produtivo do animal para produzir eficientemente leite, e até outros componentes, como a venda de animais e outros produtos relacionados ao sistema de produção. De forma que, dentro da nossa competência em gestão, nós podemos oferir resultados e metas planejadas, de forma que a gente possa reduzir os custos inerentes ao processo para alcançar maiores receitas. O lucro é exatamente a diferença entre a receita e o custo, de forma que, na medida em que nós conseguimos maior receita, nós temos maior lucro e condições de ter sustentabilidade na atividade leiteira. A eficiência técnica econômica dos sistemas de produção está relacionada a volume,
produtividade e qualidade, né? Maior volume, com maior produtividade e melhor qualidade, nos dá condições de obter maior receita. E esse contexto do sistema produtivo implica na adoção de tecnologias e, particularmente, que é o nosso objeto de hoje, a gestão empresarial. É preciso ter uma orientação, uma atenção especial com os processos de gestão, no sentido que se possa utilizar melhor os recursos e, dentro de objetivos pré-definidos, estruturar oportunidades de aumento da produção e da produtividade e melhoria de todos os aspectos relacionados ao desempenho animal, e, particularmente, a redução dos custos operacionais, na medida em que nós podemos tomar decisões que impliquem na otimização do uso dos recursos. Né? E, para isso, é fundamental, né, que, para uma gestão empresarial em alto nível, que se tenha disponibilidade de informações. Porque, se nós tivermos, por exemplo, os indicadores zootécnicos pertinentes ao desempenho animal e à operacionalidade do sistema de produção, nós poderemos definir metas relacionadas aos objetivos que nós tivemos definidos ou aqueles que considerarmos factíveis de realização. Indicadores zootécnicos. É preciso ter informação. A Embrapa Gado de Leite, neste comunicado técnico, nos apresenta algumas informações sobre os principais índices reprodutivos e produtivos para rebanhos leiteiros, de forma que essa informação está disponível no Embrapa Gado de Leite e poderia ser utilizada como um início de informação sobre o que são indicadores zootécnicos, o que eles representam e, efetivamente, a sua utilização no processo de gestão. Né? Em termos do sistema de produção de leite, a gestão, obviamente, implícita no processo de administração, implica em decisões de curto, médio e longo prazos, em que a tomada de decisão vai ter impactos. De forma que, para se ter uma informação, uma tomada de decisão mais segura, né, e minimizar a questão de risco e aumentar a possibilidade de sucesso, é essencial que se tenha aplicação de conhecimento dos avanços tecnológicos pertinentes ao processo produtivo, com informações estruturadas particularmente do próprio rebanho, de forma que se possa analisar os fatores de produção e determinar estratégias que possam melhorá-los. Né? E é muito importante perceber, né, que a gestão zootécnica é um processo não simples, que eu não gostaria de dizer que é complexo, porque ele envolve uma série de fatores, disciplinas e aspectos relacionados à gestão do rebanho. Né? Vejam aí a gama de decisões relacionadas aos processos inerentes à produção animal que são necessários a um bom entendimento do processo de gestão do rebanho dentro do contexto do sistema de produção. De forma que, se nós tivermos registro de dados que nos dê informação, nós podemos tomar decisões seguras, embasadas, em função do conhecimento adquirido e realizado. É nesse contexto, então, e no sentido de facilitar, disponibilizar uma ferramenta para orientar o processo de decisão dos produtores de leite, dos empresários dedicados à atividade de produção de leite, é que a Embrapa desenvolveu um sistema informatizado para orientar a tomada de decisão, mediante análise dos indicadores apresentados em relatórios relacionados ao desempenho produtivo e reprodutivo dos animais, à produtividade do rebanho e à eficiência econômica da atividade. Então, o GIS-Leite é uma ferramenta, é um instrumento que pode ser importante para o registro de dados e análise das informações dentro dos procedimentos de gestão dos sistemas de produção de leite. Né? O GIS-Leite, então, é um processo de auxílio à tomada de decisão. Né? E, como todo sistema informatizado, ele é caracterizado pelo input de dados e relacionados às atividades. Esses dados são processados, né, em termos de registros e controles, e nós temos como resultado, que são o output,
relatórios com informações caracterizadas em indicadores de desempenho, indicadores zootécnicos, que tem foco exatamente no produtor, porque é o produtor que detém o sistema de produção, é ele quem toma as decisões estratégicas e, obviamente, esse produtor pode estar vinculado a um conjunto de instituições que a ele estão relacionadas em função da própria característica da atividade pecuária leiteira. Ele pode estar vinculado a uma associação de produtores, por exemplo, ele está, obviamente, e deve estar vinculado a uma cooperativa ou indústria, onde ele entrega a sua produção. Ele pode ter uma atividade muito intensa junto ao sistema de Emater, assim como ele pode prover de alguns consultores, em um nível mais especializado ou não, dependendo da sua característica, do seu sistema de produção e dos seus objetivos como empresário do leite, né? Assim como pode estar vinculado a outras atividades. O Gileite tem na sua estrutura, então, mecanismos para prover a gestão zootécnica, a gestão econômica, a gestão da sanidade, a gestão da qualidade, de forma que ele se caracteriza como uma plataforma de integração de processos e permite também um gerenciamento multiusuário, um gerenciamento institucional. E dentro desse contexto, a sua estrutura nos viabiliza a disponibilização de indicadores de desempenho, né? De forma que o gerenciamento institucional, o compartilhamento, né, permite que o leite seja utilizado individualmente por produtores de leite ou produtores vinculados a uma instituição de apoio que tenha como diretriz dar orientação técnica e dar apoio a produtores nas suas diversas propriedades, via a atuação de consultores técnicos vinculados a essas cooperativas ou autônomos. Mesmo um profissional autônomo pode utilizar o Gileite para dar assistência a diferentes propriedades. De forma que, nesse contexto, né, essa gestão compartilhada permite aos produtores ter uma visão de seu posicionamento em relação a outros produtores, a outra produção, que é o que nós chamamos ou caracterizamos como técnica de benchmark. Né? A estrutura do Gileite está fundamentada no registro, no cadastro das informações relacionadas à estrutura produtiva, né? Nos insumos utilizados para a produção, nas decisões relacionadas aos estágios produtivos e reprodutivos dos animais, dentro dos contextos de manejo do rebanho, e no processo de comercialização, na venda dos produtos principais e produtos secundários oriundos do sistema de produção, né? E um aspecto importante no contexto do Gileite é que ele tem como referencial, no processo de gestão zootécnica, no processo de acompanhamento da produção animal, né, os eventos relacionados à vida produtiva do animal, né? Nós temos, então, que o animal nasce, tem um processo de cobertura, de parto, da segunda cobertura, e assim sucessivamente ao longo da sua vida produtiva, caracterizada pelos pelas sucessivas estágios de produção. De forma que, ao longo da produção, do parto, nós podemos ter a realização do controle leiteiro, né? E, em determinado momento, esse animal pode deixar o rebanho, né? E, efetivamente, pode ser mais precocemente ou mais tardiamente. De forma que todo esse contexto de eventos e produção e até o descarte do animal é registrado pelo Gileite, né? E como é que se acessa o Gileite, né? O Gileite é um sistema que está disponível no ambiente Embrapa, que pode ser acessado através da internet, aos servidores da Embrapa por qualquer tipo de cliente, né? A clientela, então, vai desde produtores, técnicos, veterinários, associações, cooperativas e indústrias, através desse site, né? E quando se acessa esse site, e eu quero registrar aqui que o Gileite é um sistema disponibilizado gratuitamente pela Embrapa, a primeira tela que nos aparece é essa daqui, né? Então, de forma que vai se acessar o sistema e vai se ter acesso a essa tela. Quando é a primeira vez,
é importante que se faça, o importante é necessário se faça o cadastro. E, obviamente, o usuário vai ter acesso ao sistema, caindo, então, nessas telas, né? A primeira tela, onde ele vai fazer aqui definir o seu nome de usuário e a sua senha. E, a partir daí, ele clicando em cadastro, ele está apto a entrar no sistema propriamente dito. Não é? Na medida em que ele, então, começa a partir das informações solicitadas nesse menu que nós observamos aqui à esquerda, ele poderá ter acesso ao detalhamento. Então, na medida em que, por exemplo, aqui eu cadastrado como Embrapa Gado de Leite, já fiz o cadastro das informações básicas, eu já posso selecionar uma propriedade para começar a trabalhar. E, antes de qualquer coisa, na medida em que o produtor já fez o seu cadastro, já fez o cadastro da sua propriedade, né, do rebanho, dos animais, é importante, ou antes disso, é muito importante, primeiro, que ele leia pelo menos o guia rápido e consulte também a questão das perguntas frequentes, que são disponibilizadas para ele no próprio site. De forma que é importante consultar e ler os documentos para que se tenha uma informação prévia suficiente para iniciar bem os processos de registro e eliminar a necessidade de retrabalho. Embora esteja um pouco pequeno aqui algumas dessas figuras, mas elas são importantes de serem apresentadas no âmbito desse conjunto, de forma que é possível ter aqui a ideia do que é o cadastro, né? Todos os componentes do cadastro, né? Então, produtor, identificação, propriedade e todo o contexto do que é envolvido no processo de gestão da propriedade, as etapas de controle da parte reprodutiva, produtiva, movimentação dos animais, atividades de sanidade, alimentação e as atividades econômicas, de forma que, após os registros de controle dessas atividades, na medida em que os eventos se realizam, é possível depois ter os relatórios gerenciais e relatórios de manejo associados a cada uma. E, de novo, entre os usuários do sistema, podem estar aquelas entidades ao qual o produtor está associado. De forma que, feitos os registros, é possível ter disponíveis relatórios zootécnicos de qualidade do leite, relatórios gerenciais e relatórios associados à movimentação animal e até à rastreabilidade. Né? Então, exemplificando um pouco dos indicadores zootécnicos, nós temos aqui relatórios relacionados ao processo produtivo. Né? Nós temos uma visão aqui agregada de todos os animais que estão em produção, cada linha aqui representa um animal e traz no seu conjunto os dados de nascimento, início do parto e da produção associada ao controle leiteiro realizado em cada mês, por exemplo, e já um acumulado na medida em que eles avançam no sistema, no processo produtivo. E a última linha desse relatório nos apresenta o quantitativo de animais e algumas médias relacionadas à sua produção. Né? Se nós tivermos interesse em olhar as vacas em lactação individualmente e de acordo com o estágio produtivo, por exemplo, aqui está de 0 a 100 dias, aqui de 100 a 200, e a sequência desse relatório nos apresentaria de 200 a 300 dias. Né? De forma que aqui nós podemos ver os animais de acordo com seu estágio produtivo. E ainda nós podemos ter, nesse relatório de desempenho de vida produtiva, todo o processo relacionado àquele animal, ou seja, a sua vida produtiva, desde o seu nascimento, a sua origem, o seu desempenho produtivo, as lactações encerradas e o desempenho na lactação em curso. Se o produtor fizer uso das análises de leite em laboratórios de qualidade, ele poderá ter aqui disponível informações de gordura e proteína e da contagem de células somáticas, indicadores essenciais para se fazer a gestão da qualidade do leite produzido. Alguns indicadores e relatórios relacionados ao processo reprodutivo. Da mesma forma do desempenho produtivo, nós temos também alguns indicadores aqui relacionados aos dados reprodutivos do animal, seja, por exemplo, a cobertura
realizada após o parto, né, a previsão do próximo parto, a projeção do intervalo entre partos e uma data de secagem para relacionada ao processo de duração da lactação ou obtida em função da data de parto prevista. Não é? De forma que é recomendável que se faça a secagem dos animais 60 dias antes do parto, para que a vaca venha a ter a próxima lactação, o próximo parto, em um bom estágio de score corporal. E aqui nós temos uma síntese, né, de alguns indicadores reprodutivos obtidos a partir das lactações encerradas ao longo do tempo, de forma que o produtor pode ver o desempenho do seu rebanho em termos de algumas características de indicadores reprodutivos ao longo do tempo. Não é? Eu não vou entrar no mérito aqui de cada um, mas aqui está exatamente um exemplo de como está evoluindo os indicadores ao longo do tempo, à medida do possível, que eles estejam estabilizados e alguns deles no menor nível possível, que significa maior eficiência. Não é? Esse exemplo aqui é tirado do campo experimental da Embrapa Gado Leite. A parte econômica, eu diria que é muito importante, mas é independente da parte zootécnica, de forma que não é obrigatório, a priori, se trabalhar com a parte econômica, embora ela seja muito importante na gestão do sistema de produção. Nós recomendamos que essa parte econômica só seja iniciada após que o produtor, após o usuário, o cliente do leite, já tenha uma experiência prévia bem consolidada com as funcionalidades de gestão zootécnica. E todo esse processo de registro econômico, né, para se obter os relatórios econômicos, mensalmente se faz o que a gente chama de encerramento de exercício, para que se tenha a síntese de todo os recursos e o capital utilizado no sistema de produção dentro de cada mês, de forma que, ao se fazer o encerramento de exercício, nós vamos ter relatórios econômicos relacionados a todos esses processos, né? Desde da receita com a venda de leite, o fluxo de caixa, até relatórios relacionados a custos e ao desempenho econômico e eficiência técnico-econômica do sistema de produção. Não é? Nós, a Embrapa Gado Leite também desenvolveu o aplicativo de leite, que é um mecanismo importante para facilitar uma melhor gestão dos recursos relacionados às atividades de rotina de manejo do rebanho, de forma que é importante ter em mente de que o aplicativo de leite é associado e dependente da plataforma que está na internet. Ele não é utilizado independentemente, porque ele se dedica, ou é direcionado, a facilitar ao produtor as atividades relacionadas à rotina do rebanho, ou seja, cobertura, parto e controle ponderal, inclusive a movimentação dos animais, porque em situações onde não esteja disponibilidade internet, porque depois de utilizado, ele vai fazer a sincronização dos registros captados na fazenda com o sistema de produção, de forma que é importante que se consulte o guia de uso para a melhor utilização desse aplicativo, né? E a sua disponibilidade está junto às lojas da Google, né? Nesse ambiente aqui abaixo relacionado. De forma que o Gileite, assim apresentado, é um sistema de informação que sistematiza e estrutura a coleta de registro de dados, realiza os processamentos desses dados e faz o cálculo de indicadores que são apresentados em diversos contextos, né? No contexto produtivo e reprodutivo dos animais, relacionado à produtividade do rebanho, a qualidade do leite e a eficiência técnico-econômica da atividade. De forma que o Gisleite é um ativo tecnológico disponibilizado pela Embrapa para auxiliar a tomada de decisão. Ele se insere no contexto da gestão estratégica da empresa dedicada à produção de leite.
Havendo algumas dúvidas, vocês têm aí o nosso contato, né? Eu sou o Cláudio e tenho comigo a colaboração de uma grande equipe, de forma que nós estamos à sua disposição para prover novas informações e colaborar naqueles que desejarem estabelecer a gestão estratégica do seu sistema de produção com o uso do Gislate. Eu chamo a atenção que esse e-mail aqui, ó, CNPGL Gislate, ele está continuamente em uso e disponível para a gente fazer trocas de informações. Mas qualquer outra informação, vocês também podem me contactar, seja por e-mail ou seja por telefone. Muito obrigado pela sua atenção e estamos em regime de teletrabalho na Embrapa e continuamente à disposição e prontos para responder a qualquer contato que seja necessário. Grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.